que a cada dia, né, que a gente viva, a gente consiga resgatar um pouco de nós mesmos a cada momento quando a gente interage com os outros, porque a gente é feito de essência, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, então acho que é o convite aí pra gente olhar pras adversidades, para os momentos que a gente acha que a gente tá numa crise, mas virar um pouquinho ali a nossa perspectiva e olhar para aquilo como um aprendizado, né? O futuro é passado no presente. É um ponto pra gente estar aqui sempre lembrando. Dê o seu melhor. O seu. Não é melhor do que os outros. As pessoas estão tão envolvidas com muitas coisas, preocupadas em ser melhor do que A, ser melhor do que o B. A rede social potencializa isso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao terceiro episódio da 21ª temporada do podcast Conexão Customer. E cenário diferente, ué, tá aqui em algum lugar diferente? A Uso Space ampliou agora, mais de 60 cenários, a gente tá diferente. E vocês já estão percebendo aqui do meu lado uma pessoa super famosa, uma pessoa especial, mas depois eu conto o segredo dela também, depois vocês vão jogar. Duas convidadas incríveis, a gente estava aqui no bastidores, vocês não sabiam, mas as câmeras estavam ligadas. Então a gente vai perceber, a gente vai ver se a gente pode compartilhar, porque a gente sabe de algumas informações, umas publicáveis, outras não, então a gente vai saber essas informações. Mas vocês são super bem-vindos. Para não esquecer, hein? Quem já está acompanhando aí, já aperta aí para seguir o canal, vocês vão ver a quantidade de executivos bacanas que passaram aqui. Aperte aí o sininho para vocês serem notificados quando tiver novos cortes, novos vídeos. Que mais? Compartilhe com seus amigos, com todo mundo. Já, antes de ver o vídeo, já pode dar o like, cara, com essas feras aqui vocês vão curtir, mas o mais importante para quem tá assistindo, comentem se elas estiverem escondendo algo, que a gente vai querer saber, vocês estão assistindo aí, ó, não é bem isso não, conheço os segredos, a gente quer segredos, a gente quer descobrir segredos dessas duas feras aí para quem tá maratonando, legal? Então vamos nós, antes também de falar com os nossos convidados, quem tá acompanhando já sabe, a gente gosta de agradecer os apoiadores, porque, gosto de reforçar, aqui a gente tá falando de pessoas físicas no ambiente de confiança, então a gente só pode ter apoiadores a parceiros que a gente já trabalhou, amigos, pessoas de confiança que estão ajudando a levar esse conhecimento gratuito para vocês. Então, primeiro eu queria agradecer os patrocinadores dessa temporada. A Motiva, que é uma das principais empresas de relacionamento comercial do mercado. Então, não é empresa de call center comercial, né? Porque tem várias estratégias de venda. Então, quando você fala de rentabilizar, eu preciso de nova estratégia para vender mais. Então, hoje, Rebento, vocês terem uma ideia, a empresa que está há mais de 20 anos com a Claro da vida, então é uma empresa que realmente entrega muito resultado. Obrigado. A Uso Space, que é esse espaço bacana que a gente está gravando hoje no novo para poder diversificar com vocês. Super parceira a Uso Space. E vou dar uma colher de chá para vocês. A gente está gravando aqui, pessoal, em março. No último sábado foi a semana do Dia do Consumidor. E a gente fez uma parceria, conexão com a Uso Space, para quem quer gravar conteúdo. Vocês devem estar assistindo agora em abril, final de abril, talvez. Então a gente vai manter essa campanha que você tem aí. Se falar que é do Conexão, vocês vão ter desconto. Primeiro que assim, o valor já baixa de mercado. Imagina, por menos de R$200 você conseguir gravar teu conteúdo. Mas fala que viu no Conexão que tem desconto, tá? Obrigado, time da Uso Space. E agradecer aos apoiadores. Os apoiadores, a Link2Go, que é uma das principais plataformas de Data Analytics. Então você pensa Speech Analytics, Text Analytics, eu preciso ouvir a voz do cliente. E hoje em dia, na minha época, a gente não conseguia fazer, que era extremamente caro. E eu tinha que fazer, como é que a gente chama? Uma palitagem. Hoje em dia você consegue já ter o NOC, você consegue 100% da tua operação ouvindo voz do cliente. Então, parabéns, Link2Go, para ajudar a resolver nossos problemas, né, que a gente não conseguia fazer. A Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, aí, com 500 mil usuários mês, mais de 10 países. Obrigado, turma da Bidu, desde a primeira temporada com a gente, está aqui na 21ª. A Hypesoft, que hoje é uma das empresas de hunt de profissionais de tecnologia. Eu preciso contratar profissionais, não consigo. Ele consegue pegar grandes profissionais pelo Brasil. Eles também têm outsourcing. Eu preciso contratar uma squad, mas eu não quero contratar profissionais. Ou eu preciso ter uma fábrica efetivamente de software. Então tá tão arrebentando que hoje está prestando serviço fora do país, empresas do exterior contratando Hypesoft. Parabéns pelo trabalho que vocês vão construindo. E agora a gente está chique. A A5 a LivePerson, empresa internacional. A empresa LivePerson é a principal plataforma de atendimento assíncrono do mundo. Uma empresa que tem 25 mil clientes B2B no mundo, então já não precisa nem falar muito. A empresa que criou o WebChat, então não precisa falar muito, é a A5, um dos principais integradores. Então obrigado aí por esse tá apoiando a gente. Viu? Noda Cliente SA, desde a primeira temporada apoiando também, obrigado, tá?
Vamos lá? Turma da produção, a Emily tá na produção, tá todo mundo. Vamos lá agora conhecer essas feras que estão por aí. Antes de ir para as convidadas, quero agradecer de novo. Gabi, pessoal, ó, livro com uma das coautoras sobre experiência do cliente. Super fera aqui, Gabi, junto com a gente. Já teve algumas outras vezes por aqui, mas para poder descobrir teus segredos vai ter que acessar, né, Gabi? Mas obrigado por você ter topado estar aqui. Eu que agradeço o retorno, tá aqui como co-host com essas duas feras aí do mercado pra gente bater uma bola nesse tom descontraído, que eu acho que isso que é bacana, Isso aí. né? Tá aqui podendo trocar experiência, inspirar uns aos outros. Então, E vamos aproveitar bastante, né? E quem, ó, querem saber o segredo da Gabi? Tem segredo. Tem, como é que é o negócio no final lá? Tem surpresa no final, então vocês joguem lá, Conexão Customer, Gabriela Bianco, para assistir o episódio que ela participou do lado de lá. Vocês têm bastante história para se inspirar com ela e tem a surpresa no final, hoje vai ter surpresa no final também, mas vai lá e assiste a anterior, hoje é né? com as meninas. Hoje é com essa. São as convidadas. Hoje vai ter que ser surpresa com as convidadas. Boa, gostei. Então, assim, primeiro eu queria agradecer muito Kelly e Lauren. Assim, a gente sempre agradece aqui nos episódios, eu gosto muito por dois motivos. Primeiro, óbvio, pela agenda executiva, vocês conseguirem encaixar a agenda de vocês para estar aqui gravando com a gente, com todo mundo. Mas o que eu gosto sempre de agradecer é por vocês terem topado compartilhar um pouquinho da vida de vocês para inspirar outras pessoas. Porque normalmente você vai, eu estava num painel também com a Kelly, agora recentemente, a gente vai lá para falar de mercado, de tendência, das nossas empresas. Mas dificilmente eu tô aqui num lugar para falar assim, cara, deixa eu falar quem sou eu para servir de inspiração para as outras pessoas. Então, super obrigado pela generosidade de vocês toparem de falar um pouquinho de vocês para inspirar todo mundo aí no nosso mercado. Valeu. E aí, para começar, a gente vai fazer o seguinte, que a gente chama aqui, ó, deixa eu botar o livro aqui para vocês, ó, experiência do cliente, que a gente chama de rodada de LinkedIn. O que é rodada de LinkedIn? Super rápida e vocês já estão acompanhando, já sabem que a gente não vai falar de trabalho aqui, mas só para quem ainda tá na dúvida, será que a Laura... Só quem são vocês? Como vocês se apresentam aí profissionalmente, mas depois a gente arranca isso, a gente começa a nossa brincadeira, que é conhecer vocês na pessoa física. Mas muito obrigado, tá sendo uma honra ter vocês aqui. Boa. Bom, obrigada pelo convite, prazer conhecer vocês aqui nesse ambiente de podcast. Eu sou a Kelly Cruz, hoje eu tô como gerente de CX e SAC na Souvenir e tenho mais de 18 anos aí de carreira, né, nesse campo, nesse mercado. E é isso, gente, acho que tá bom, né? 18 anos, começou nova, com os 10, menor aprendiz, começou nova. Boa, é a Kelly, a Souvenir, é ela mesmo. Agora a gente vai descobrir como é que ela chegou lá, como é que fez isso. Boa. E valeu também. Bora lá, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lauren. Eu atuo atualmente como gerente sênior de ouvidoria no Banco Cora, Banco PJ. E estou aí há mais de 10 anos trabalhando em CX nas fintechs pelo Brasil. Então, acho que a minha trajetória aí está muito conectada com o mercado financeiro, mas dentro das startups, né? Sou startupeira. Boa. E é isso. Boa. Viu? Todo mundo viu? 10 anos eu também, só tenho 10 anos de profissão. A Gabi também, de carreira também, só tem 10. Não, aqui nós somos da geração... Nem sei qual é... Z. A mais novinha é a Beta desse ano, né? Batizada como Beta. Ah, então pode ser. A gente, primeira geração que já nasce IA. Boa. Bem. Né? Na era IA. Você quer fazer a primeira pergunta ou eu faço a primeira? Como é que você quer fazer? Pode fazer. Eu vou fazer a primeira? Então tá. Então, antes de eu fazer a primeira pergunta, óbvio que tem uma informação relevante para quem está assistindo, é o seguinte. Não só pessoas do mundo corporativo estão aqui para ouvir vocês para se inspirar, mas provavelmente vai ter gente, familiares, amigos de infância. Eu já repeti algumas vezes que eu aprendi aqui, o pessoal da quinta série A, quinta série B e quinta série C tarde, que agora já me descobri que eu falei, não sou da B não, era da C tarde. Então era para ver. Então assim, como vocês costumam ser chamada quando você, ou eram chamadas quando não tá falando nada do ambiente de trabalho? Apelidos, mas assim, uma apelidização que a gente teve a vida toda, aquele que marca, você fala assim, e se chamar por esse nome, eu sei que é família. E se chamar por esse nome, eu sei que era da época da faculdade ou da escola. Porque tem uns que virou nome para determinadas pessoas, né? Então, como vocês costumam ser chamada para quem está assistindo, que não é do mundo corporativo, relembrar, em vez de ser a Kelly da Souvenir Kelly Cruz, ou em vez da Laura, como as pessoas que não são do mundo corporativo conhecem vocês, chamam vocês? Boa. Acho que amigos mais próximos é Kelinha. É engraçado que acaba ficando maior do que meu nome, né? Me chamo de Kelinha. E no ambiente familiar é Tia Ké,
porque aí minha filha me chama de mamãe. Aham. Então, pro ambiente familiar é Ké, ou Kelly mesmo, Aham. a gente chama de Kelly. Mas Kelinha, eu acho que é o que mais pega. E recentemente, Kel. É, que aqui o pessoal vai cortando, é que é coisa de São Paulo, né? O tempo acabou, né? O tempo é curto, então é Kel. Então, vamos que vamos. Então é Kel. Mas hoje mais chamam de quê? De Kel. De Kel, hoje que mais. Não, e se eu voltar de novo, se eu voltar na época onde você morava, na tua infância, porque Kelly, de repente, você tem duas na escola, como é que chamava? Não teve nenhum que marcou assim pra poder separar? Não, então, não, porque as pessoas me chamavam pelo nome mesmo. Assim, escola, época de escola era Kelly. Não tinha outra Kelly na sala, não tinha? Não tinha. Ah. Ainda mais KLI, né? Que é o que eu sempre reforço. É, porque é diferente mesmo. Verdade. Y, né? Então, não tem 3 L's, 4 Y, não tem, né? É. K. Verdade. Então, acho que isso ficava, então era Kelly. E amigo do bairro, amigo de onde morava, sempre ficou Kelly. Sempre Kelly. Ou Kelly com I, né? Kelly com I. Com I, exato, né? Então, tinha essa coisa. Mas acho que muito Kelly era Faculdade, Kelly com I também. Kelly também. É que aquela é curtinha, né? É curto. É. Se não tem É. outras ali, É. mesma turma. Boa. né? Boa. Mas acho que pessoal, ó, comentem aí se tiver algum outro apelido. E de novo, eu não tô falando de apelido de apelido, aquele que assim, ó. Eu, quando ela encontra comigo, quando a gente vai tomar chopp, alguma coisa, enfim, não é aquele que a gente chama, não. A gente chama da dançarina, sei lá, da. Sabe o que é engraçado? Eu lembrei de uma coisa que você falou, que é a linha da estrela. Porque eu adoro rosa, né? Então, no meu primeiro emprego lá, eu vestia muita, tipo, blusinha rosa, às vezes saia rosa. Aí falavam que eu parecia uma boneca, então era Kelinha da Da estrela. estrela. Ah, E aí, boa. então eu tenho um e-mail até hoje, que é Kelinha da estrela. Ah, é mesmo? Aí, ó. Não, é boa, tá vendo? Não falei. Não falei. Então, por exemplo, provavelmente vai ter gente que vai estar assistindo aqui e falar assim: não, a Kelly, a Kellinha da estrela. Ah, de rosa. Aí, boa. Não, esse é um que pega. Esse com certeza vai ter gente que vai lembrar da época lá da Kellinha da estrela. Mas continua usando rosa, Dia? Adoro rosa. Ai, adoro. Meu Deus. E hoje veio de azul. Pois é, quebrou, né? Mas o batom é rosa. É, boa. Bom, o meu geralmente me chamam de Lau, mas eu tenho alguns apelidos um pouco ocultos. Não, esse que a gente quer saber. É esse que a gente gosta. Meus amigos de faculdade me chamam de Zete. Tinha uma amiga que ela, no primeiro ano, começou a me chamar de Laurenzete, e aí ficou Zete. Tá. Então, às vezes é estranho quando eu junto alguns grupos diferentes de amigos, né? Aí, Lau, Zete. Zete? Quem é Zete, né? Não, tipo, sou eu, gente. Não, isso que é legal. Faculdade. Esse que é legal. Então, faculdade Zete. Se tiver Zete, você já sabe que é alguém da faculdade que já tem. Legal. Me chamo assim até hoje. Legal. Nunca mudou, nunca fui Lauren na Star. E tem um apelido de infância que eu não gosto, mas obviamente que pegou, né? Que a minha família me chamava de Bila, eu odiava. E algumas pessoas muito próximas da minha família, então assim, minhas irmãs, prima mais nova, assim, elas ainda me chamam, que é um nome um pouco infantil também, né? Sim. Então, Mas tinha alguma coisa, Bila, porque criança, porque. não, tinha uma moça que trabalhava com a nossa família, ela tinha dificuldade de falar meu nome. E aí ela, né, Lauren, ela tinha uma dificuldade de dicção e ela colocou Bila. E eu odiava, e meus irmãos me chamavam pra provocar, lógico. E aí Coisa de irmão. E ficou até hoje. E hoje. As pessoas. Não, mas aí é legal, essa pergunta é legal, e de novo, porque se você consegue, assim, sabe, se alguém chamar Bila, pô, deve ser o parente ou alguém muito próximo. Porque na época, se a criança fez o pé, mas depois ficou com um negócio carinhoso ali, porque sabe de família, né? Não era. E se fala assim, Zé, pô, já sei que é a pessoa da faculdade, porque é diferente, né? Eu falo aqui, já falei em vários episódios, porque assim, eu era uma caçula da época, então o apelido era NEM, de caçula, neném, Então, se falar NEM, eu já sei, é minha família ou é pessoas da infância. Então, você já, automaticamente, você já, pô, é alguém da infância, não é do... É o Wellington, foi o Wellington normal. E se falar o El, já sei, é de São Paulo. Já mexe com a emoção, né? Não, já mexe com a emoção, já sabe que é alguém do... Aí se falar o El, já sei que é algum Paulo, alguém de São Paulo, que aqui o pessoal corta, né? Já sabe que corta. Apesar de que a gente teve episódio que a gente tem alguém aqui de Minas que também cortava, era Luiz, que já era nome pequeno, cortou pra Lu ainda. Eu falei, mas de São Paulo não, eu sou de Minas. Falei, pô, mineiro cortar não dá, né? Acho que nessa linha, né, de aquecimento aqui, seria legal a gente ouvir um pouquinho do lado pessoal também, né? Você falou que tem filhos, enfim, hobbies, enfim. Acho que...
E aí, o que vocês gostam de fazer? O que você, assim, enfim, quem é você? Hoje, né? Não tô nem falando da infância, hoje. Quem são vocês? O que vocês gostam de fazer? Boa pergunta. Até para as pessoas falarem assim, eu também gosto disso, eu não sei. Boa. Gente, eu sou muito básica, assim, né? Então, eu amo fazer nada. Então, às vezes, tô final de semana em casa, tô fazendo nada e tô adorando não fazer nada. Então, é um momento que eu preciso liberar a mente, sabe? Quando você tá quieta, assim, no seu canto parado. Eu gosto de fazer nada. Desconexão, né? Desconexão. Adoro né, desconectar geral. Quando eu tô lá vou fazer alguma coisa, eu paro realmente para fazer, eu adoro estudar. E eu gosto de estudar coisas totalmente diferentes. Então, assim, tenho conhecimento pautado já em um desenvolvimento humano, né? Tô estudando psicanálise, então Ó, que maneiro. é algo que eu vou me conectando com temas. Como eu acabo fazendo mentoria também, então é um momento que eu adoro também me conectar com pessoas. Então, eu uso para algumas coisas, assim, esse meu tempo livre. Mas estudar, eu acho que é a minha marca. Toda pessoa que chega perto de mim, eu falo, cara, você já viu, né? Você já estudou não sei o quê? Você já viu esse tema novo que tá bombando agora? Então, eu vou cutucando as pessoas ao meu redor. Tenho meus doguinhos, né? Então, meus 3 maravilhosos. Uma filha que vai fazer 17 anos, Beatriz, maravilhosa também. E meus doguinhos são a distração Mas aqui, são né? quantos? São 3. Eu tenho um border, um golden e um salsichinha. Imagina a bagunça Nossa, na minha tá. residência, né? Mas sua filha que cuida. É aquela história, né? Ah, mãe, pode deixar que eu vou cuidar, você sabe, né? Pode deixar que eu vou cuidar. Vai, Sim, vai. vai, aham. Mas ela ajuda sim, né? Uma vida corrida, tá no colegial, então é doideira. Mas, então, sou casada há 17 anos, né? Então, a gente vive nessa loucura ali da correria da família mesmo. Mas se você me perguntar o que eu mais faço, tem esses momentos de desconexão. Legal. E durante a semana eu procuro muito me voltar para os estudos, que é algo que me preenche, assim. Eu gosto muito. É a minha missão de vida, né? Ensinar e aprender uma coisa todos os dias. Então eu já escrevi ela tem alguns bons anos e venho cumprindo, assim, com maestria. É o que eu gosto. Boa, Ai. legal. Como diz nossa amiga Ana Paula Kageyama, aprenda algo novo todos os dias, evolua todos os dias. Excelente, boa. Oi, no mundo de hoje, né? Essa Hoje em dia, avalanche de coisas novas que o surgem. maior desafio hoje em dia é você aprender a desaprender. Então você Exato. aprende, você vê, mas você também tem que desaprender, você não pode ficar enraizado. Perfeito, excelente. E aí? Bom, eu sou mãe de pet e de planta. Sabe Ó. aquela. Os pets são os novos filhos, as plantas são os novos pets. Eu vivo essa realidade. Ah, é? Então, eu tenho uma cachorrinha, uma Shiba. Eu falo que ela é a criptomoeda mais valiosa do mundo, a Zara. Zara Legal. com H no meio, que eu batizei ela com o nome de bailarina, né? Que eu fiz dança por alguns anos, assim. E não sou batizada, mas a Zara é, com o nome de dançarina. Ó. E tem as minhas plantas, moro em Jundiaí. Mas quando fala de plantas, são daquelas que você mesmo que pega, vai ali, conversa com ela, porque que planta que são. Eu tenho uma conexão, sim, Legal, com elas. Eu já legal. comprei elas. Eu não plantei, né? Ah, não, planta. Comprei pronta, digamos assim, mas tem uma conexão. Eu sou praticante de yoga, então eu faço Kundalini Yoga, que é algo que me ajuda bastante a equilibrar, assim, quando eu conheci, foi quando eu comecei a, acho que ter um balanço, assim, com essa vida no startup, financeira, Aham, tudo muito acelerado, né? verdade. Então, a minha vida pessoal, ela é muito voltada para o desacelerar, para o estar no momento presente. Então, yoga, caminhada, trilha. Eu vou muito para a Serra do Japi, porque eu moro ali perto, né, Aham. intencionalmente, em Jundiaí. Então, acho que essas são as... Eu gosto muito de cafeteria, então, eu gosto muito de tomar café. Então, explorar, conhecer cafeteria, fazer viagens de carro. Você medita? Medito também. Eu aprendi a meditar, digamos, oficialmente Aham. o ano passado. Eu achava que eu sabia meditar e fazia muitas meditações guiadas em casa, até que eu fui aprender na fonte mesmo, né, com os budistas, os Kadampas, né, eles são muito bons na meditação, e eu fui aprender com um monge. E aí eu falei, caramba, Eu tava tudo errado. né, tem a posição, Que tem a legal. respiração, tem tudo, o ambiente ali, então foi algo que eu aprendi, que eu aplico também, que, assim, faz parte da minha rotina. Que legal. O que mais? Sou muito estudiosa também, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, tudo que envolve ser humano, desde comportamento, psicologia, anatomia, fisiologia, assim, eu gosto de Que maneira. destrinchar, assim,
essa coisa que a gente é, né, em todas as esferas, assim, esfera E espiritual. for aproveitando até para esse mesmo papo agora, da mesma visão de vocês, se vocês fizessem agora, voltasse lá para os 10, 12, 5, 9, que é assim, a idade novinha. Quem eram vocês novas? Quando você para refletir, o que vocês têm de lembrança, assim, é, eram essas pessoas também que queriam calma ou eram aquelas pessoas totalmente aceleradas que essa reflexão veio ao longo da jornada? Ou já era, isso vocês falaram, tá ligado ao DNA de vocês, assim, como é que era vocês novos quando vocês param para refletir assim, pô, será que isso aqui tá ligado à minha origem? Aonde eu vi meus pais, onde eu morava? Ou não, cara, vocês novas são pessoas completamente diferentes. Porque é legal que as pessoas acabam. Existem duas coisas, né? Que. Eu repito aqui, só conhece o Brasil quem está das grandes capitais, né? Porque aí onde você conhece mais pessoas, tem essas coisas, um monte de informação para lá e para cá. E você. É natural, gente. A gente evolui. A gente evolui como pessoa, como tudo. Mas tem algumas coisas que são do nosso DNA que não só valores, mas que não adianta. É o que você gosta, não tem explicação. Às vezes você fala, não, deixa eu buscar uma explicação porque eu sou assim. Não tem, você nasceu assim. Quando você vai lá pra. Acho que muito na mesma pergunta que a Gabi fez. Com quem eram vocês na infância? O que vocês gostavam de fazer? Até pra gente saber se houve evolução, transformação. Porque tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. É muito mais. Até pra quem tá assistindo, a pessoa, para ser um mega executivo tem que ser pessoas que têm que evoluir. Não, gente. A gente teve aqui um mega executivo que, assim, eu não falei, na hora que ele sentou assim, de novo, eu falei assim, está aqui a quinta série B. C. E durante o diálogo, o Rodrigo, subiu lá o episódio dele, um abraço, Rodrigo, super executivo do Rap. E ele falou, eu sou quinta série B. O pessoal briga comigo, mega executivo, no meio da reunião, se alguém falar alguma coisa, vai piada. Eu falo, cara, reunião de board, se leve, o cara fazendo piada, assim. Ele fala que a quinta série não saiu de mim. Só que se você olha, você fala assim, eu não falei nada. Na hora que ele falou, você fala assim, E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então você não precisa se adaptar, você tem que ser quem você é, né? Se conhecer, né? Eu acho que isso é importante, até pra você poder... Perfeito. É quem é. E aí quem era quando vocês voltam agora? Hoje eu tô assim, casado, pai de. Casado. Você é casado também? Não. Então, seja casado, não esteja casado, ia se dar para ser executivo casado, pai de pet, tudo é possível, mas quando você fala da pra origem, e aí? Quem era vocês no início, assim, o que vocês sonhavam ser quando crescer? Boa. Olha, eu sempre fui muito acelerada. Eu era aquela que eu tenho somos em 4 filhas, né? E Todas eu, mulheres, todas quatro filhas? todas mulheres. E coitado do pai. Imagina, pois é, meu Deus. E aí, eu sou a terceira. E eu era muito terrível, assim, eu dou graças a Deus que a minha filha não é 10% do que eu era. Assim, nossa, muito bom não ver. Não ver. Nossa, eu não ia aguentar, imagina. E eu era muito acelerada, mas assim, acelerada não de ser desobediente, nada disso. Cara, eu era agitadíssima. Eu brincava, ia pra escola, excelentes notas, excelente estudiosa. Exemplo na sala, a professora chegava na reunião, pegava meu caderno para mostrar para os outros pais como que era o meu caderno e como que estava do filho deles. Não era o melhor método e eu não aconselho. Mas assim, você vê o nível do capricho que eu tinha ali. Naquela época, minha mãe falando, né, ó, estuda. Eu lembro que eu chegava, almoçava, descansava um pouco e ia estudar tabuada com a minha mãe no quintal, porque ela estudava junto comigo. Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu sempre prezei muito pelo estudo e foi o que eu aprendi, que o estudo ele abriria várias portas na minha vida, Perfeito. né? Então, essa conexão com o estudo veio desde lá. Então, eu sabia que para ser alguma coisa, eu vim de uma família muito humilde. Uhum, Então, para eu ser alguma coisa, eu tinha que trilhar caminhos e furar essa bolha. uhum. Então foi o que eu fiz, né? Foi onde eu agarrei. Então eu era danada, era terrível, brincava. Eu sou quinta série na veia. Eu sou aquela que eu tô na reunião, você falou uma coisa. Deu uma oportunidade, né? Nossa, eu levo todo mundo comigo. O problema é esse. Eu levo o povo comigo, né? Eu tava na faculdade já, a professora, ela ia explicar matemática financeira, ela falava Y. Cara, depois que eu comecei a usar com Y, você esquece. Eu levei 3 de DP comigo, assim. Eu falei, desculpa, porque eles não conseguiam mais prestar atenção na aula. E aí eu falei, assim, nesse nível. Mas eu sou uma pessoa centrada, estudiosa, né? Mas era que sentava na resgata- frente ou no fundão? Eu sentava do meio pra frente, né, na época da escola, né? E na faculdade, no fundão. E A aí, evolução. e aí a professora, às vezes eu tava conversando aqui, dando risada com as meninas, ela, Kelly, você pode ir na faculdade já? TGA a matéria, ó, eu lembro.
E ela falava assim, você pode repetir a respeito disso que eu tô falando aqui na frente? Eu falei, claro. E virava e pá, 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 pá. E falava. Então, assim, né? Tava lá no fundão, mas tava... Tava tô aqui, ligado, tô aqui, ó. Tava ligado, não tem nada. Então, assim, eu acho que eu não me transformei tanto de quem eu era para quem eu sou agora. E eu sempre busco preservar princípios e valores. Assim, é uma coisa que eu não abro mão. Você é de onde, Sara? De cidade, você É. fala? São Paulo mesmo. Paulo. São Paulo. Sempre fui de São Paulo. Então, assim, eu sempre preservei muito essa minha origem e aquilo que eu planto. Por isso que eu falo da simplicidade, aquilo que eu planto como propósito, princípio e valor. Legal. Cara, eu não abro mão. Legal. Boa, Abro mão. legal. Bom, eu vivo muito a minha essência de criança mesmo. Até hoje, assim, eu me identifico, assim, eu fiz uma retrospectiva aqui enquanto a Kelly foi falando. Eu me formei em engenharia de produção, então minha matéria preferida sempre foi matemática. Aham. Eu sempre tive muito conectada com essa parte de artes, né? Então até hoje eu faço trabalho manual, eu gosto de escrever. O que você faz? O que você faz de... Eu faço os hobby, faço vela, desenho, Legal. aromaterapia. E eu lembro muito, assim, que eu gostava muito de brincar de Barbie e não tanto de boneca, porque a Barbie eu podia. Tinha carro, casa com piscina. E desde criança mais nova, minha pegada era muito mais essa. Tipo, eu tinha um sonho com a independência, assim, muito mais do que cuidar da boneca, né? Então. E eu acho que nunca tinha feito tanto essa reflexão, assim, de realmente foi uma. De estar ali já... Uma cocriação, assim. Inconscientemente, é querendo assim... Recentemente. Eu não quero ter boneco, eu quero ser a... Então o mocarrão aí. eu Olha, morava com carro, com casa com piscina, né? Aquelas casas da Barbie. Então era Você também é de São Paulo? tipo. Não, eu cresci no interior de São Paulo, em Porto Feliz. Depois eu morei muitos anos em Sorocaba, tenho família lá. Já morei alguns anos em São Paulo, outras cidades do estado de São Paulo também, mas hoje eu tô em Jundiaí há 7 anos. Entendi. Boa. E aí, quando você falava, quando você imaginava assim... Se eu fosse perguntar, muita neném, se fosse na tua escola agora, alguém na tua escola pergunta quem era a Laura, na visão deles, ou na sua visão, eles iam me responder o quê? Gente, eu sempre fui uma das melhores alunas da sala. era E certinha. autocrítica Era aquela que o pessoal falando, era aquele que a Kelly... A Laura, assim, a Kelly lá no fundão fazendo barulho, a Kelly, a Laura. Não, é que assim. Era assim, não? Não era assim, porque eu tinha dois lados, né? Eu sempre tive que lidar com algumas ambiguidades, assim, dentro de mim. Então, na sala de aula, eu era primeira fila, assim, a pessoa que mais perguntava, ela vê a Laura de novo, perguntando. Alguns professores gostavam, outros me achavam, tipo, a mala, assim, que não parava de fazer perguntas. Mas fora da sala de aula, eu andava com o pessoal das festas, porque eu era uma CDF dentro da sala de aula, mas fora eu era que ia Tava pras no... festas, que ia, entendeu? Que curtia. Ia vender, venda. Ó, vem aqui, vamos fazer lá o... Então eu acabava que eu era meio que amiga de todo mundo, assim. Legal. Os grupos eram mais segregados, mas eu me comunicava bem ali com o pessoal mais estudioso e com o pessoal Mas não brigava com a turma, não. Na hora de passar cola, você passava. Não... passava, aí, borracha, papel. Cadê a borracha? Todo dia. Cadê tua borracha embora o tempo todo, toda hora a borracha é... Eu acho que nessa linha, aí pra gente começar a entrar um pouco na vida profissional, uma pergunta que me fizeram uma vez e que me caiu uma ficha, porque eu nem tinha me lembrado que eu já tinha feito aquilo na vida. Qual foi o primeiro trabalho de vocês? Não necessariamente numa empresa, né? Mas Primeira coisa a que mais primeira experiência. experiência profissional. Legal. Eu comecei a trabalhar com 13 anos com o meu tio. Ele era técnico de uma escolinha de futebol. Uhum. Então eu trabalhava na secretaria, fazia cadastro dos meninos para campeonato DEF, não sei se existe ainda. Cobrava mensalidade, contratava o uniforme. Então foi meu primeiro trabalho. E eu adorei, assim, porque me desafiou muito. Ele era rígido, então me desafiou bastante. E foi dali que eu já tinha essa vontade de trabalhar, já queria trabalhar. Então era uma coisa que eu, torrava a paciência da minha mãe. Nossa, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero não sei o quê. E aí eu consegui ficar ali um tempinho, assim. Então foi o que me Que trouxe esse legal. desafio, Mas, e aí, imagina, já foi interagindo, aí, gestão de cliente, já falando com os pais, já falando não sei o quê, já aturando aqueles pais que reclamam, enfim. É isso. Era Cara, isso com 14, 13. com 13.
Aí eu fiquei até por volta de 15, mais ou menos, estudando bonitinha, né, normal, porque os treinos eram na parte da tarde e à noite. Então, eu ia trabalhar. Eu chegava em casa, almoçava, não precisava fazer lição naquela hora, porque dava tempo de fazer à noite. E aí eu ia trabalhar, ficava ali até umas 5, 6 horas, mais ou menos, e já ia Ó, embora. Eu fiz Era vôlei no pertinho. DEF. Ó lá, tá vendo? o que que é DEF? Era Ai, as letrinhas, né? Esportivo nossa. Federal, Ah, É, departamento. Departamento É. Esportivo Federal, alguma coisa assim. Entendi. Uhum. Até antes de você responder, você ficou 2 anos, de 13 aos 15. Foi. Você chegou a ser promovida lá? Ganhou algum aumento, alguma coisa nesse período de 2 anos lá? Não ganhei aumento, mas, Se foi a sua primeira promoção, né? mas eu vou dizer, viu, rendia o dinheiro. É. Nossa, rendia. Eu guardava assim, como se fosse. Com esse dinheiro eu comecei a pagar minhas aulas de inglês. Olha Ó. que legal. Então, assim, era muito legal. Ah, é legal que você, assim, é. você tá fazendo algo com o seu dinheiro. Tipo assim, eu tô fazendo com o teu. Era o que eu queria. Investindo nela própria. né? Exatamente. E com essa idade, parabéns. Boa. E aí, lembra do primeirão? Lembro. Foi um pouco mais tarde. Eu comecei a trabalhar, tinha mais de 20 anos já. Aham. Fiz faculdade pública, né? Então eu tinha aulas de manhã e à tarde. E aquela desespero que eu não via a hora de começar a trabalhar, né? A gente só conseguia fazer estágio a partir do 5º ano. Aham. Então, eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi numa pastelaria, nas férias. Então, enquanto os meus amigos estavam viajando, né, Aham. intercâmbio, eu estava trabalhando no Brasil mesmo. Minha família não tinha condição de pagar o intercâmbio, então eu falei, não, vou trabalhar aqui, ganhar um salário, comprar algumas coisas para Aham. mim. E aí foi numa pastelaria, né, no Mercadão de Sorocaba. O meu irmão, na época, era chefe de cozinha, ele tinha inaugurado essa pastelaria lá. Aham. E aí lá, estão precisando de pessoa para atuar no caixa, né? Aham. E eu fui. E aí, na primeira semana, eu lembro que eu coloquei todo o estoque em dia, né? Eles tinham um sistema bacana de estoque, mas estava todo desconfigurado. Nossa, Laura, o que você fez, né? O estoque tá tudo bonitinho. Eu falei, gente, eu só organizei, né? Fui ali, contei. Então, assim, se for retirar o refrigerante, me avisa, Mesa. dá baixa. E quando eu comecei nessa pastelaria, né? Ficava ali caixa, controle de estoque, atendendo as pessoas. Eu não imaginava que eu ia trabalhar em CX, Aham. mas as pessoas vinham me agradecer e parabenizar porque achavam que eu era dona. Falavam assim, nossa, que bacana, você é nova dona, nossa, a gente está adorando o seu atendimento, nossa. E aí eu fui fidelizando alguns clientes, um grupinho de senhores que ia lá tomar cerveja no Mercadão, então era um público muito fiel. E eu acho que foi aí também o começo talvez tenha sido, né, o começo dessa conexão mesmo que eu já tinha com essa parte de Com as pessoas, né? com pessoas. Não, e é legal que os dois começaram novas com essa questão de pessoas. E você falou um negócio que é verdade, né? Quando você tem, de repente, alguma lojinha menor, normalmente você acha que assim, quem tá tomando conta do caixa, quem tá ali é o dono, né? É o dono, que é o dinheiro, né? Não. Quem tá ali tomando conta do dinheiro é o dono, que não tem, né? Pô, boa. É, nesse momento de transição, então, enfim, as duas falaram que buscar independência e tudo. Acho que sempre existe uma. Vou falar que a melhor palavra é disrupção, mas aquele momento que você sai de. Tô saindo ali junto da minha família, tô trabalhando, pô, tô no apoio, e agora assim, bem-vindo ao mundo real profissional. É, como é que foi essa virada pra você? Você falou assim, cara, chega, agora eu preciso sair da pastelaria, agora eu preciso efetivamente tocar minha vida profissional, porque são momentos diferentes, né? A gente vive momentos no passado que você tentava pensar numa profissão que ia ser pra tua vida toda. Tem um momento de transição, vocês novos. E hoje tem uma galera que fica preocupada. Gente, a única certeza que você tem é que a profissão que você escolher daqui a 6 anos, 5 anos, vai mudar. Ou ela vai continuar. Gente, medicina muda, engenharia muda, por que que outras não vão mudar? Então é muito diferente. Só que determinada fase é muito. Cara, qual a decisão que eu faço? Será que é melhor por aqui? Será que é melhor? Como é que foi esse momento de dúvidas e início de vocês na vida profissional? Até pra saber, assim, você precisou de apoio de alguém, precisou de perguntar pra alguém, porque hoje a gente tá experiente e tudo, mas no início não tem muita experiência. Vai de acordo com cada sua necessidade, né? Como é que foi isso no início pra vocês? Bom, eu comecei, acho que o meu primeiro emprego numa empresa, né, assim, certinha, uma coisa mais robusta, foi na área de atendimento. Eu comecei atendendo. Foi num BPO, só que aí no caminho desse BPO eu ficava vendo uma placa de uma outra empresa que abria muito perto da minha casa.
Eu falei, cara, vou mandar o currículo, porque quando abrir, de repente, vão me chamar. Uhum. É assim, dito e feito. 2 semanas depois, quando eu já estava inaugurada, eu mandei o e-mail, né, para onde eles tinham colocado lá, e eu fui chamada para trabalhar lá. E aí foi no atendimento Medial Saúde na época. Aham. E foi incrível, porque assim, eu aprendi muito a respeito de, primeiro, saúde, como que você lidava com um tema tão sensível, e na área de atendimento, porque não eram fáceis, né? Os atendimentos que a gente ouvia ali, tinha que ter muita empatia, realmente, porque era uma coisa muito pesada. Uhum. Uhum. E foi quando eu me dei conta que era o que eu gostava de fazer, que eu queria ajudar as pessoas. Eu sabia disso, eu já Mas era por que você foi começar em atendimento? era ali na época era a porta É- mais era o que fácil tinha mais de fácil. entrada. Entendi. Isso, era a porta mais fácil de entrada. E Entendi. não precisava de tanto, não tinha tantos pré-requisitos assim na Entendi. época, né? Eu imagino, e até amigos que são do mercado, tem essa mesma sensação de que Sim. era uma porta de entrada, Sim, sim. né? Eu fui atendente Trabalho também, não com- sei se foi. Ex- Fui atendente. Mas tem muita gente Era. que vai. É. E aí, Faz nessa porta de entrada, eu queria muito poder estar numa empresa que pudesse ter o passo do reconhecimento e que eu pudesse crescer lá dentro. Isso eu já buscava. Legal. E aí foi muito interessante, porque aconteceu, assim, 6 meses eu prestei um processo seletivo lá dentro e fui promovida para uma área de back-office. E aí, passado, né, mais um tempo, assim, aí começaram as movimentações porque a Medial ia vender para Mil. E aí tava num momento de transição e já tinha passado o tempo. Eu saí de licença maternidade, engravidei, conheci meu marido lá, né? Que Aham. tem aquela máxima, né? Onde você ganha pão, não come. É. Dependendo de onde você trabalha, se não for no ambiente próximo, você nem fica casado, porque assim, é tão intenso. Ah, quem trabalha próximo entende, agora te entendo, né? É. Exatamente, exatamente. Então, assim, nos A conhecemos. carne. É. Esse cara Esse, específico. esse aí eu gonguei, né? Tirei 0 nesse check aí. E aí eu saí de licença maternidade. Quando eu voltei, tava tudo muito desestruturado já, por conta do processo de transição. Mas foi um momento que eu falei, cara, o que que eu vou fazer agora, né? E aí eu cavei uma outra oportunidade que foi engatar na área de qualidade do atendimento. Eu consegui começar essa área dentro da Mil, Ah, com o olhar já ali, né, da transição. E foi aí que eu deslanchei. Foi aí que foi o meu momento que eu falei, cara, agora o negócio tá sério, né? Eu já era reconhecida como um entendi. profissional com conhecimento no mercado. Entendi. E foi super importante essa fase, Legal. porque aí eu comecei a receber propostas maiores. E como tinha um diretor que era ex-diretor meu, ele falava, Kelly, coloca a régua lá em cima, a hora que tiver aceitando essa régua, você sobe mais um pouco. E eu fui fazendo isso no mercado, Ótimo. né? Então, acho que foi nesse momento, assim, nesse marco. E teve alguma. Aí, até para completar a sua resposta para Laura responder. Esse início teve algum momento que assim. Cara, tô perdido, o que que eu faço? Algum caminho ali que você falou que você ficar com dúvida, será que é isso mesmo que eu quero seguir? Será que é melhor não ir para outro caminho? Eu tive dúvidas, porque na época, atendimento, ele tinha muito preconceito, né? Sim, sem dúvida. Então, eu tive muitas dúvidas do tipo, se eu começar aqui, será que eu vou chegar a algum lugar na minha vida? Será que eu vou conseguir alavancar minha carreira do jeito que eu tô querendo Legal. alavancar? Então, eu fiquei preocupada se de repente eu estudava psicologia ou não. Eu estudei recursos humanos, né? E treinamento e desenvolvimento, eu era de treinamento e desenvolvimento. Então, assim, eu fui indo para essa toada. Entendi. Desenvolvi, né? Passei por essa fase de desenvolver pessoas, qualidade, processo de coaching. E aí eu falava, eu continuo ou não continuo? E aí foi quando eu recebi a proposta para ser gerente pela primeira vez. E aí, o que você faz? Cara, eu vou para ser gerente de uma área de atendimento ou eu espero para conseguir, de repente, algum outro cargo com treinamento e desenvolvimento? Aham. E eu quis o desafio. Eu gosto quando a coisa me incomoda, quando ela fala, isso aí vai te dar uma dorzinha de cabeça, é problema, eu adoro. Legal. E aí eu Até para sair do momento confortável, né? Boa. Exatamente, exatamente. Então foi esse Show. processo. E aí, como é que foi lá no início? Olha, Dúvidas nenhumas ou foi foram que foi? muitas dúvidas, porque assim, a engenharia de produção é igual a ADM, né? É totalmente amplo, então você cai ali de paraquedas nos primeiros estágios e aquela loucura para ser, eu queria muito ser efetivada, então eu comecei a minha carreira na Dupont, numa área de supply chain. Eu amava o que eu fazia lá, só que eu fui efetivada numa outra área, que era facilities. Eu não sabia o que facilities fazia na época, mas como eu tinha prestado arquitetura antes de fazer engenharia e tal, me conectava, eu falei, bom, de repente eu vou fazer aqui uma transição já indo para algo que eu queria estudar. E no final das contas eu não gostei, não me via crescendo em facilities.
E aí eu falei, putz, e agora, gente? Tipo, pra onde eu vou, né? Eu optei por sair da Dupont na época e fui viver uma experiência dentro de roteirização logística. Então, assim, fui de supply chain para Facis, que ficava dentro de engenharia, né? Que era projeto. Eu falei, não, eu não sou engenheira raiz, definitivamente, eu sou Nutella. Vamos achar outra coisa. E aí eu fui para trabalhar com roteirização logística, foi um projeto temporário que eu gostei, mas ainda estava bem nebulosa assim, a minha carreira, eu ainda não tinha me encontrado. E aí a minha virada mesmo foi 2015, logo depois desse projeto temporário que eu fiz, né, em logística, Aham. inteligência logística, eu ganhei uma bolsa parcial de estudos e fui para Itália. Aí lá eu fiz uma extensão em gerenciamento de operações, logística e Lean. E o Lean eu tinha visto já na faculdade. Quando eu fui pro Lean ali, vivenciando tudo aquilo que eu tinha estudado, eu falei, putz, eu preciso estar mais na ponta. Eu só vou conseguir mudar as coisas que eu realmente acredito dentro das organizações se eu for Se eu estiver lá. para a ponta, estar em contato ali com o cliente. Aí foi esse insight que eu tive. Voltei pro Brasil e comecei a procurar vagas relacionadas a essa área, né? E aí eu fui para o Mercado Livre. Foi aí quando começou a minha carreira em CX, que eu estava no começo de carreira. Eu fui comecei lá como analista de processos de CX. E aí, assim, primeiro mês eu falei, putz, me encontrei. Essa aqui é a minha área. Porque aqui eu consigo colocar conhecimento de engenharia, eu consigo otimizar processos, Legal. consigo trabalhar com pessoas e consigo me desenvolver, me conectar com tecnologia, que é uma coisa Ó. que eu gosto bastante. E aí foi um match, assim, então, depois disso, depois que eu comecei, as coisas foram muito rápidas, assim, foi um crescimento muito orgânico, muito natural, porque uma combinação aí de... Pegando um gancho aí. Até só para fazer a pergunta, só para. É legal que às vezes as pessoas. A gente tem discutido muito no mercado agora, a discussão de CX, negócio, é negócio, é negócio. E esse legal do exemplo que você deu, assim, você quis ir pra ponta porque você queria tentar resolver as coisas, você precisava estar na linha de frente. Não era assim, deixa eu pensar em CX, não. Cara, eu preciso lá resolver um problema do meu negócio. Uhum. E você entendeu que resolver o problema do meu negócio é CX que tá na ponta, né? Porque tem as discussões, enfim, bem, eu não vou reclamar dos especialistas de sexo do LinkedIn, todo mundo bota lá que nem sabe o que é, mas, e que tá totalmente ligado ao negócio, é ver o cliente fazer um negócio, não foi bom ponto. Não, e aí só complementando, aí eu volto para a pergunta que eu ia falar, mas esse seu ponto, hoje em dia, até meio a forma como eu concluo o meu capítulo aí, CX está muito linkado a negócios e marketing, né? Quando a gente fala da jornada do cliente, a jornada do cliente começa na prospecção Perfeito, ali, né? Então ele ainda nem é um cliente, perfeito. né? E o que a gente vê, eu acho que vem evoluindo no mercado, mas ainda é muito segmentado, né? Cada área olhando o seu pedacinho, né? Sem dúvida. Então essa questão do negócio, Sem dúvida. de fato, é o cliente que está ali por trás, é o cliente que é a razão de ser do negócio, Perfeito. né? Não nem existia o negócio. Exatamente. Então, essa visão integrada, né, é extremamente relevante. Eu vejo Perfeito. que esse é um movimento importante que as empresas precisam fazer, né? De realmente uma aproximação muito grande dessas áreas, se não uma fusão mesmo, né, dessas áreas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a pergunta que eu ia fazer, aí já começa com você, depois a Kelly, para você complementar, é qual foi um projeto que foi extremamente relevante, né, dentro aí da sua carreira, e que impacto que ele trouxe para a sua carreira, para o Pra seu você, desenvolvimento? enfim, legal. Porque acho que, acho que ninguém nunca já fez essa pergunta aqui, porque aqui o objetivo do projeto, a gente não tá nem falando do projeto numa visão de negócio, foi um projeto bom pra empresa, não é isso que a gente tá falando de case pra empresa. Então assim, o que foi um que foi bom pra você? Exatamente. Porque de vez em quando tem projeto que foi uma merda, que deu tudo errado, mas serviu pra você se desenvolver muito, né? Excelente pergunta, ótimo, bacana. Olha, gente, eu poderia citar inúmeros, né? Mas o que eu guardo, assim, com mais carinho no meu coração foi a implantação da operação do Bank, né? Quando o Bank não era Bank ainda na época, a gente era uma startup chamada AirFox, o dono lá em Boston, metade do time nos Estados Unidos, metade do time aqui no Brasil. Metade do time, assim, a gente tinha 10 pessoas no Brasil, tá? E construir um negócio do zero, né? Um banco, na época, a gente não tinha certeza que seria comprado pela Via ainda, então era meio que
construir um modelo de banco que a gente conseguisse replicar depois, vender para outras empresas. Legal. Então, foi aquele momento que eu saí do Mercado Livre com toda a estrutura, com todos os pares, gerentes, escritório, aquele sonho, né, de CLT, assim, Aham. e fui para uma startup que eu sentava no chão do corredor para trabalhar, porque assim, no começo não tinha sala para todo mundo, não tinha posições de atendimento para todo mundo. E ali foi realmente poder desenhar e arquitetar, né? Foi como montar uma maquete assim, de tudo que eu sempre sonhei assim, para uma experiência do cliente, colocar aquilo em prática com total autonomia. Então, é algo que eu trago com muito carinho até hoje, porque é uma operação que foi muito bem construída, ela performa bem. Eu não estou mais lá, mas ela. E foi uma experiência, putz, importante, assim, em todos os sentidos, de aprendizado, de realização, de poder colocar as minhas impressões, o meu DNA ali, sabe? Uhum. E então eu sou muito grata e é um projeto que, assim, eu tenho muito. E tudo, né? Ali era a CX, era a ouvidoria, era redes sociais, todas as frentes, todas as interações com o cliente. Então, Fui eu que em cima você tá falando, você tá dizendo o seguinte, mas para você, até para quem tá assistindo a gente aí, o que marcou para você, assim, vê se você tá certo, o que te marcou ali foi a tua autonomia para fazer acontecer. O que mais te marcou foi assim, a tua que aí você, que uma coisa é você botar teu DNA, você conseguir fazer, você ter autonomia fazer isso que de vez quando você quer fazer, você não tem autonomia, né? Foi autonomia. É. Autonomia e eu acho Legal. que a marca pessoal também. Porque Legal. às vezes a gente tem autonomia, mas tem alguns processos já criados que você tem autonomia, mas não necessariamente você vai conseguir colocar 100% do seu DNA. Tá bom. Eu acho que foi essa combinação, Que sabe? você De eu pôde colocar do... acho que não é autonomia, acho que foi uma licença poética. Ah, legal. Legal. E acho que, sem dúvida, poderia ter outros para comentar, mas esse é o que eu mais me orgulho, Legal. assim. Boa. Bom, acho que eu vivi 2 momentos, assim, que eu falo: "Cara, que legal", né, e deixa marcas. O primeiro deles foi quando eu estava na Mary Kay, a criação de um programa que se chamava Thanks God It's Monday, então graças a Deus é segunda-feira, porque naquela época a gente ainda sofria com as pessoas ouvindo a musiquinha do Fantástico e falando: "Putz, amanhã eu vou ter que trabalhar". E a gente queria alguma coisa que rompesse isso, então foi onde eu tive o meu DNA criativo Legal. com essa liberdade também de poder executar coisas. Então a gente chegou no consenso, junto com uma consultoria de mais de 200 ideias. Então toda segunda tinha uma coisa diferente para fazer. Então eu envelopei toda a central, por exemplo, tinha um dia Legal. que eu envelopei toda a central com plástico bolha. As pessoas entravam descalço e ficavam estourando no dia a dia do trabalho, mesmo quando era Ó. dia, ficavam brincando. E como era uma central própria ali, a gente tinha, né, mais liberdade, enfim, era muito legal, porque as pessoas foram pegando essa coisa do, putz, o que que tem segunda-feira? E era Vai ter uma diferença. surpresa, então eu tinha que me organizar Legal. toda sexta-feira, fechar o ciclo da sexta-feira com isso muito bem embasado para segunda-feira. Então eu chegava cedo, né, organizava. Então fui reconhecida, ganhei premiações. Então Aham. ali foi um marco que eu falei, cara, que legal, né? Como é bom quando a gente tem essa confiança ali e autonomia e principalmente acreditar no criativo das pessoas, porque se você tem força de vontade para colocar em prática, deixa a pessoa fluir. E olha que deixar interessante, né? Os dois exemplos são completamente diferentes, mas a essência é a mesma. É. é, Não é? Verdade. É autonomia, liberdade de criação Exato. e execução. exatamente. Né? E aí o segundo momento disso já foi lá, né, em Beleza na Web, porque eu vivi um ambiente de startup, te entendo, super adoro, né, inclusive esse ambiente de startup, porque a gente aprende a pensar com a cabeça mais enxuta, e aí você tem que ser realmente criativo de novo, né, para poder trazer ali oportunidades. Então, foi muito legal porque ao mesmo tempo que eu era a pessoa responsável pelo atendimento, eu também fazia benchmarks para pensar em estratégias de mensageria para esse público do maior e-commerce da América Latina já, na época. Então eu desenhava, né, escutava áudios de Stanford para poder pegar nuances de design thinking que acontecia fora do país. Então, era um momento que eu também trouxe para o protagonismo e eu tinha de novo alguém ali me apoiando, que era o CEO direto, né? Então, era muito legal também por conta disso. Trouxe diferenciação, tem coisas que rolando até hoje que eu acho que é o mais legal.
Coisa de tirar o chip do meu celular corporativo, colocar no celular que ia ficar o WhatsApp para Aham. parar a mensageria. Aham. Então, assim, era muito essa coisa, sabe, de ter essa entrega. E ver pessoas reconhecidas, que eu acho que é isso, assim, a gente criar esse vínculo para a vida. É o quanto eu consegui também fazer sucesso na vida de outra pessoa. Né? Sem dúvida. Correto. Não, e é legal porque são dois temas muito claros de deixar legado, né? Porque assim, cara, você deixou um legado para você e para outras pessoas também, acho que isso é super bacana. Mas assim, eu falo para mim que isso aqui é o presente. Você falando algumas coisas, eu fico assim, mais do que tua ação de segunda-feira, é assim, cara, vamos ter a paixão pelo nosso ambiente de trabalho. Porque você fez na segunda, que era um marco, dependendo da empresa, um dia não tem, que era um marco das pessoas chegarem, assim, cara, por que as pessoas não têm que estar apaixonadas? Eu quero ir para o trabalho. Porque eu quero ir para o trabalho não necessariamente é só a questão de trabalhar, porque você pode trabalhar de casa. Uhum. Mas como é que eu quero estar num ambiente que é um ambiente que vai ser divertido, é um ambiente que vai ser provocativo, que acho que as pessoas às vezes confundem estar no trabalho e com trabalho. Porque uma coisa está ligada ao teu ambiente, a coisa que você vai aprender, a coisa que você vai estar ouvindo amigos, a coisa que você vai estar aprendendo coisas para sua vida, do que efetivamente executar um trabalho. Que executar um trabalho, dependendo da tua atividade, você pode fazer de home ou de qualquer lugar. Então é legal isso para as pessoas. Existem as discussões aí de futuro de trabalho e é legal trazer esses dois exemplos de vocês, porque aqui a gente não está discutindo o futuro de trabalho. Aqui a gente está falando o que faz vocês felizes. Deixar uma marca e deixar um ambiente que seja propício. Em nenhum momento vocês perceberam, elas não falaram de resultado. Falaram de deixar uma marca, falaram de trazer um ambiente. Não foi assim, não foi um projeto que isso aqui foi bom para mim, mas que eu aumentei a empresa R$1 milhão. Não foi isso. Foi aonde você deixou o legado, que acho que isso é muito legal. E falando de resultado, de uma outra forma, né? Eu acho que o maior resultado que a gente pode ter é o impacto positivo que a gente faz na vida das pessoas, né? Perfeito. E nesse Gabi. sentido, vocês falaram de projetos, olhando para vocês, mas quando vocês olham, certamente são líderes, devem ter exemplos. O que vocês poderiam trazer de exemplo nesse sentido? Tem que escolher um que você fala assim, putz, esse é um exemplo aqui. Eu gosto dessa pergunta, que a gente tem que fazer isso mais vezes, tá? E a gente pode impactar as pessoas de forma simples. Pelo simples fato de você fazer uma pergunta, a pessoa, calma aí, deixa eu parar do que eu tô fazendo. Me explica melhor pra eu ver como ajudar. Só você prestar atenção nas pessoas, isso já faz uma mega diferença. Que às vezes você responde automático, né? Já responde automático. Só em você prestar atenção faz diferença. Então tem alguma coisa de impacto de pessoas que marcou, que você fala assim, pô, isso aqui marcou a pessoa, ela vai lembrar pra sempre e também me marcou? Olha, assim, tem alguns exemplos, né? E que bom que eu colho vários exemplos nesse segmento, e aí eu me volto para o estudo, que foi onde eu sempre desafiei as pessoas. Sempre desafiei. Então, mas eu não tenho grana para pagar a faculdade, então você estuda, você vai fazer o Enem. Então eu não tenho grana para fazer o cursinho, então você procura no YouTube, vai ser melhor e começa a provocar. Então, algumas pessoas me provocaram porque se formaram, estão ganhando mais hoje. Elas estão ganhando referência, porque uma das coisas que eu sempre falo é assim, cara, faça o teu nome. É o que você vai carregar. Faz ele. Então não queira ser um encostado, não queira ser aquela pessoa que vai parar, vai ficar esperando a coisa cair do céu. Não fizeram por mim, não faz você. Então eu tenho grandes exemplos, todas essas empresas que eu passei, de pessoas que me conversam comigo até hoje, falam, fui promovida de novo. Legal. Tô aqui de novo. Então, é o que eu falo, é você ver o ser humano como ser humano, cara. Você contrata uma pessoa acima de 18 anos porque ela já pode trabalhar, ela já pode ser desafiada. Vamos parar com essa coisa de Tratar como adulto, é isso aí. exatamente ficar achando que, não é tão profissional, mas não, é sim, dá desafio para ela ver, Pô, né? Então, desafio. Então, acho que foram alguns, sabe, assim, e pessoas que, acho que o que mais me marca, assim, uma das marcas que eu acho que é muito própria é, eu gosto de saber como tá teu filho, e aí na sua casa tá tudo bem? Você quer? Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou, eu poderia mentir pra você, mas eu quero te pedir pra ir, pra você deixar eu ir numa benzedeira que eu quero que ela me benza, que eu tô precisando. Eu falei, vai, minha filha, e reza por mim também. É isso. Então, assim, boa. é você ter o nível de transparência tão grande que a verdade não É um vai ambiente de te afetar. confiança, um ambiente de Exatamente. confiança. Então, acho que é isso, assim, são marcos, sabe? Da E, vida e, e, profissional. e líderes, por favor, não faça jargão de ambiente de confiança, que você depois usa um ambiente de confiança para jogar conta, para punir. Excelente, bom. Exatamente. E só para pregar o gancho já para lá responder. Porque esse é um exemplo que você deu aí de pessoas que você não ajudou, impactou ali diretamente a pessoa. Você impactou para ela poder empurrar e andar sozinha. Porque tá tudo bem você ajudar aquelas pessoas, assim, quem tem fome tem pressa. Ok, eu dei uma comida. Mas
você conseguir transformar, dar autonomia para que ela continue crescendo, crescendo, crescendo. Então, na verdade, você orientou e empurra, vai no teu caminho, que acho que isso é importante. Às vezes a gente acaba confundindo. De novo, não é que a gente não tem que ajudar naquele momento, mas eu acho que o tema de você fazer as pessoas refletir, e eu tenho falado muito aqui, acho que o nosso propósito é conhecer as histórias de pessoas incríveis como você, fazer que quem está assistindo reflita. Se a pessoa refletiu, já valeu. Se refletiu e fez alguma ação, melhor ainda. Mas não é para seguir um caminho, ó, segue a rua A, B que dá certo. Não é isso, eu não quero daqui para dar o caminho, eu quero para poder te provocar. Boa. E aí, alguma marca legal que você tem lá que de vez em quando fala assim. E a gente precisa se reconhecer também, falar assim, porra, eu sou foda, olha como é que eu ajudei. De vez em quando é importante também isso, né? Tenho algumas. Felizmente tenho. Na verdade, muitas eu diria, mas algumas que me tocam muito são as de situações mais críticas mesmo que eu pude apoiar como líder, né? De uma pessoa falar que lá eu me curei da depressão desde que a gente começou a trabalhar junto, você Legal. tem me ajudado muito. Lá eu revisitei todas as minhas questões de autoestima, de autoconfiança com você. Você foi muito. Fez toda a diferença. Então, relatos assim muito marcantes mesmo pra mim, pessoas que eu tenho contato pessoal até hoje, né? E acho que é muito do que a Kelly falou, que é entrar ali na esfera da vida da pessoa, se interessar genuinamente e querer ajudar, porque a gestão, ela, dependendo do momento que a gente está ali, né? Nós vemos a pandemia, depois o pós-pandemia, Sim. tinha cada um do time estava no momento, tinha gente que estava bem, tinha gente que estava com a saúde mental, né, aos pedaços. Então, eu tenho esses relatos que eu guardo com muito carinho, assim. E mais um exemplo que eu trago do Bank, lá a gente tinha operação 100% terceirizada, né? E uma coisa que me deixava muito feliz é quando eu via os próprios analistas do nosso terceiro postando no LinkedIn. E o quanto eu gosto de trabalhar no Bank. Então, Isso que é legal. falava, gente, peraí, essa pessoa é de uma empresa que eu tô contratando, e eu tava lá quase todo dia com eles. E reconhecendo, postando, tipo, feliz de estar com a gente, sabe? Então, para mim, esses são os indicadores, e é isso que realmente o resultado, para mim, é muito mais sobre isso do que os outros resultados, os Sim. números, eles vêm em decorrência desse trabalho, né, com as Sim, pessoas. sim. Então, é o que eu mais mergulho, assim, Não. de fato. E olha que legal. Vou abrir uma aspas aqui para o pessoal de mercado, que eu já ouvi algumas coisas, enfim, até de cases. Eu preciso internalizar minha operação para ter engajamento. Você já sabe para onde eu ia mandar vocês. A responsabilidade, eu acho que assim, existem N situações, tá? E não vou dizer que isso não ajude. Mas é ótimo você dar esse exemplo, porque assim, por que o terceiro não pode ter o mesmo engajamento e sentir dono? Eu tive problema inverso, tá? E eu não consegui, e falo, não conseguia de ter operação. O cara fala assim: não, eu vou abrir aqui uma solicitação para a operadora resolver seu problema, como a empresa, operadora de telefone. Quem é a operadora? Você, assim, a pessoa achava que era uma outra entidade, a operadora vai resolver, mas não é você não tá falando. Então era um tema de engajamento possível, que tem N desafios, mas é legal esse depoimento que, assim, dependendo da forma que você conduz, dependendo da forma que você tá engajado, porque às vezes acontece isso de assim, cara, se você tá lá dentro, se você tá realmente parceiro, se você considera aquelas pessoas que realmente elas fazem parte, você consegue engajar, não precisa ser. Por que ela precisa ser contratada sua? Se você tratar ela como se fosse parte, Exato. você consegue engajar. E isso está ligado a qualquer pessoa. A gente está falando de trabalho, mas se você conseguir engajar pessoas, é assim, ela sentir pertencente àquilo. Não é fazendo, porque eu fiz uma gamificação, vai isso. Putz, mas se ela dá uma sugestão, você não ouve. Se você precisa, não, isso aqui eu não vou compartilhar com ela porque ela não pode estar nisso. Eu tomei uma na cabeça também, e gosto de dar esse exemplo. Uma vez a gente foi nessa empresa e falou assim, cara, vocês têm um puto engajamento com a empresa, a terceira. Por que você não tem engajamento com a gente? E eu sempre gostei muito de reunir supervisor. Toda vez que eu ia reunir supervisor, dar palestra. E uma vez estava aí um outro diretor da companhia. Falou, deixa eu dar um exemplo para vocês que acho que pode ajudar. Eu acho que a gente pode melhorar. Aí falando lá deles. A gente aqui como gestores, coordenadores, vamos melhorar. Mas sabe um exemplo que talvez... Quer ver um exemplo que ajuda? De novo, a gente ficava no Rio de Janeiro e tinha vários parceiros, Contax, IC, aconteceu isso na IC, em Juazeiro do Norte. E normalmente ficava no Rio de Janeiro, tinha Contax no Rio, tem gente espalhada. Ele falou, quando tem vaga para virar Oi, vocês só contratam gente da Contax.
por que que eu não posso virar oi? Aí eu olhei pra cara do outro diretor assim, a gente foi assim. Por quê? Porque a gente automaticamente, por quê? Porque como a pessoa morava no Rio, e depois ele falou, como tinha uma operação no Rio, automaticamente você fala, pô, se mora aqui no Rio, mora no Rio, não tem transporte, viagem, mas quem disse que eu não posso querer mudar da minha cidade? Quem disse que eu não tenho parente lá? Então por que quando tem processo seletivo você não pode dar pra gente poder participar também? E aí fica um recado pra quem tá aqui. Porque você tem o preconceito de dizer o seguinte: ah, é distante. Pô, só vale se for um salário muito grande. Por quê? Então, foi legal você dar esse exemplo que você pode, se você realmente tratar as pessoas, se você tratar, independente se é terceiro ou não, como se fizesse parte, dá para engajar. E aí volta a tua primeira fala, que é o tema do, acho que todos os líderes, a gente que passa aqui, a gente que fala com pessoas, e eu tô falando da liderança, pessoal, não é só de cima para baixo, baixo para cima não, tá? Liderança laterais e tudo, a gente é exemplo para pessoas que a gente nem conhece. É, e a pessoa, você fala assim, uma coisa que ajuda muito é o tema da autoestima. Quando você fala autoestima, porque quando a pessoa ela é reconhecida, é valorizada, de repente ela não é assim na família, Exato. de repente ela não é assim dentro de casa, de repente não é assim com os amigos. E quando ela sente no ambiente aqui, cara, a pessoa me respeita. Independente de cargo, a pessoa fala comigo, a pessoa vê que eu sou importante. Cara, isso faz uma diferença enorme no teu ambiente de trabalho. Não só na vida daquelas pessoas, porque a gente está aqui para marcar a vida de pessoas. Eu não lembro agora, passou muito executivo. Teve uma pessoa que passou aqui que falou. é, Teve uma situação numa sala de reunião de aquelas pessoas que vão servir café. é, e normalmente tem gente que passa, você nem vê, pega um café no máximo, fala um obrigado, nem isso. E teve uma situação que a pessoa falou, não foi ela que fez. Que a pessoa fez, marcou ele, era um puta executivo, falou. Quando a pessoa serviu o café, cara, obrigado por você ter me trouxe o café, eu tô aqui, você vai salvar minha vida, você é a pessoa mais importante dessa reunião, que agora eu vou fazer refletir, que não sei o quê. Fez isso lá pra tia do café. As outras pessoas ficaram assim, com vergonha de não ter agradecido. E aquilo ali, depois ele comentou com a pessoa que aquilo ali virou, quando ela saiu da sala, falou pra todo mundo, falou pra outras pessoas, trata bem as pessoas. Isso aqui virou uma onda do bem só porque você agradeceu a pessoa do lado de lá. Mas Olha o respeito. eu até colocaria um ponto adicional aí, sem dúvida nenhuma, né? Mas você deu propósito para aquela pessoa. Ela viu valor no trabalho que ela está fazendo, né? Porque acho que esse é um ponto. Muitas vezes as pessoas não enxergam o valor do trabalho Sem- que ela executa. Sem dúvida. Vira uma É. atividade, vira uma máquina. Então, isso que a gente está falando aqui, né? De reconhecer o ser humano do outro lado, né, de tratar com amor, né, de trazer o respeito, a visão do que aquele resultado, que é um pedaço do todo, né, vai contribuir para o todo. Perfeito, Exato. perfeito, E aí, perfeito. eu acho que nesse ponto, né, Gabi, quando você olha operações de atendimento, que eu acho que é o exemplo mais latente que a gente tem aqui, cara, ele não tá ali para atender telefone, para responder chat, não. Ele tá ali por uma essência. O que que a tua empresa promove no mercado? Ah, a minha empresa, né, vou pegar meu exemplo. A empresa que eu trabalho, ela é responsável por mudar ambientes, né? Se o cliente liga porque ele precisa de um apoio, você percebe que você está mexendo com, de repente, uma casa que vai ser a moradia nova de alguém que vai casar. Um filho, um bebê que está chegando. Um casamento que se desfez, a pessoa está recomeçando a vida de uma outra forma. Então, a gente lida com essência a todo momento dentro da empresa. E o atendimento está ali para resolver perrengues de essência, né? Sei. Então, a gente precisa dar propósito para todo mundo e fazer ficar claro, independentemente de ser terceiro ou não terceiro. Excelente. Quando tem um fornecedor, foi até o que eu falei, né, no painel, assim, eu trato o fornecedor como o cara que eu contratei, porque ele tem o know-how para poder me ajudar, e eu quero que ele puxe a minha orelha. É isso aí. Eu quero que ele venha e fale, cara, você também tá errada. Pô, não é porque a gente tá pagando que contratou, que é uma via de uma mão só, de jeito nenhum, ela é dupla, né? Então eu preciso também que ele venha e me sinalize. Ó, você tá errada, de acordo com a análise que eu fiz, esse daqui é o caminho correto. Vamos seguir dessa forma? Podemos? Então eu acho que é isso. Boa. É a gente ser balizado. Eu respeito muito o fornecedor. Legal, Muito, muito. legal. E agora, eu não falei que passa rápido, já passamos de 1 hora e vai embora, a gente vai. Pra gente ir pra linha final, mas só uma pergunta. Só que assim, a gente nem combinou, né? Ela vai uma, tô aqui, ela vai, chuta, levanta, a gente corta aqui no voleibol, que é, nessa mesma linha que a gente falou de destaque, o que vocês vivenciaram e pode ser fizeram ou foram impactados próximo de vocês do que não fazer? Um exemplo de algo que marcou vocês, que assim,
Se eu falar erro de liderança, livro de 1000 páginas, você quer 1, 2, 3, mas assim, pode ter sido vocês que fizeram repetir, alguém que fez com vocês, ou alguma pessoa muito próxima, você viu sendo feita, alguma coisa que marcou você e falou assim, cara, isso aqui eu aprendi que eu nunca vou fazer isso. Tá. Eu acho que tem exemplo de liderança, mas eu gosto de dar o meu próprio exemplo, né? Assim que eu virei líder, eu tinha aquela coisa na cabeça de que líder ele tem que dar conta de tudo e que ele tem que tomar conta, ele tem que saber tudo que acontece, porque o resultado ali é dele. E eu tava muito nessa gana de poder pegar as coisas e fazer. E aí eu comecei a ver que tava gerando desconforto para as pessoas, porque imagina, eu virei líder de pessoas que eram pares. Então, primeiro que eu tava com um desafio ali. E segundo, porque eu tava, no final das contas, tava controlando. E aí, quando eu fui ouvir o meu primeiro feedback, tipo, cara, não tá legal o jeito que você tá fazendo, não tô gostando. Eu falei, putz, que da hora, né? Olha que tonto que eu tava sendo até agora. E graças a Deus, sei lá, isso deve ter 10 anos. Eu aprendi e eu parei. Então foi dali que nasceu o meu principal ponto de liderança, que é eu confio no teu trabalho, vai e faz. Se você precisar de ajuda, você grita. Se você tiver que reconhecer um erro, me chama. O erro vai ser nosso, o acerto vai ser nosso, e isso é real. Então, assim, foi dali que eu parti para poder mudar completamente a projeção de Kelly líder para frente, assim, sabe? Mas Pô, estava muito errado. E ótimo não, por exemplo. isso que eu não suporto microgerenciamento. Assim, Ótimo eu falo, exemplo. para, não venha. Ótimo exemplo. E aí, boas e você não tem que dar resposta, né, Kelly? Eu gosto muito do tema, até fiz um post uma vez da teoria do desenho Caverna do Dragão, né? Tem vários aprendizados, né? Mas eu lembro que eu fiz um post de 4 aprendizados, mas você tá falando era um do tema do Mestre dos Magos. Quando você tá com problema, eu apareço, salvo, mas me dá o caminho. Sumiu. Te ensino, oriento, e agora aprende sozinho, siga teu caminho. Vou lá e te salvo, né? É isso. Excelente ponto. isso. Bom, na minha trajetória, uma coisa que, assim, eu acho que eu demorei muito para aprender a pedir ajuda. Então, eu vivi por muito tempo a síndrome da Mulher Maravilha, me sobrecarregando absurdamente nessa de, né, tentar ali encontrar o meu lugar dentro de uma startup, finanças, muito homem. Então, eu falei, putz, se eu pedir ajuda, se eu vacilar em alguma coisa, ela é frágil, ela é fraca, então. Nisso eu acho que eu passei muito tempo, assim, levando coisas, carregando coisas que eu poderia ter compartilhado mais com os meus gestores, com o meu time, com pares. Então, eu trabalhei muito tempo calada, assim, sustentando, Querendo fazer tudo sozinho. de alguma forma, lógico que eu dei conta, né? Porque aí tem terapia, tem médico, tem família, tem amigas. Mas eu acho que eu poderia ter aprendido um pouco antes isso, assim, sabe? E acho que a questão também de limites, né? Eu era uma pessoa que não tinha limites, então eu trabalhava até o tempo que fosse. E quando eu trabalhei essa questão dos limites, eu acho que melhorou, inclusive, a minha produtividade, né? O equilíbrio vida profissional e pessoal. Então, se eu pudesse voltar, assim, seriam 2 coisas que eu teria olhado antes, sabe? Talvez não nos primeiros anos, Aham. porque ali eu acho que eu nem teria muita maturidade, eu ia querer pisar no acelerador mesmo. Mas Mas não querer tomar tudo sozinho, mas esse é um bom ponto. teria mudado, sim, um pouquinho, sabe? Não fazer tudo só. Porque de repente você quer se provar, né? Eu quero me provar Mas, e talvez eu pedir ajuda pode ser assim, mas então você não estava preparada para assumir aquilo ali, né? E não é isso. isso. Boa. Vamos então para a reta final aí. Manda mais uma aí para antes do fechamento. Vamos lá. Bom, não podia deixar de fora a inteligência artificial, né? Acho que é um tema aí que tá aí, né? Na verdade, muitos falam que profissões vão acabar, outras vão surgir, a gente já passou por Não, outras mas ela já revoluções. resolveu. Professor, Mas- só você não vai perder seu emprego. Alguém falou isso, eu não tô lembrado quem foi. Você não vai perder seu emprego. O que vai acontecer vai ter uma pessoa que vai estudar, vai ser mais você. É essa pessoa que vai tomar teu emprego, né? Mas a verdade é que acaba sendo uma ferramenta, vai estar dentro do nosso dia a dia. Então, eu queria só um olhar de vocês sobre isso. Pode ser dentro da atuação de vocês. O que vai mudar na vida de vocês? O que vocês olham que vai mudar na vida de vocês, aí no lindo pessoal, para que as pessoas que estão assistindo façam assim, que tomem cuidado também, que vai impactar diretamente a vida dela, seja pessoal ou profissional, que é o que vocês estão olhando, como é que vocês estão tomando cuidado como grandes
profissionais aí para que as pessoas que ainda estão perdidas que tomem cuidados aí ou que aprendam com Ou até caminhos que já estão trilhando, o né? caminho que estão trilhando Isso. para isso que vai mudar a vida de vocês. Legal. Legal. Seguindo a linha do estudo, né? Fui estudar a inteligência artificial, porque eu queria poder entender um pouco mais, não propriamente para colocar a mão na massa e programar. Fiz isso com Python e eu falei, meu Deus, volta para sua terra, tá? Voltei. Então, assim, eu acredito muito no poder que ela tem, mas na troca. Então, eu, Kelly, na vida pessoal, né? Eu uso muito para os estudos, então eu vou colocando contrapontos, ela vai me trazendo. Então, a gente vai trabalhando juntas no meio desse processo. É o que eu estou ensinando para minha filha, inclusive. Ela usa bastante esse caminho, não para trazer respostas, mas, né, para trazer essa provocação. Então, eu uso. E foi nesse caminho. Semana passada eu estava falando com uma pessoa que ela falou: ai, não gosto muito, né? Não topo muito essa coisa ainda, não sei mexer. Eu falei: faz o seguinte, trata ela como tua aliada. Vai indo no caminho da parceria, Muito bom. né? Sob esse ponto de vista. Então, o que que você tem dúvida? Né? Vai lá e fala com ela. O que que você tem dúvida? Você vai se surpreender. Porque você pode não aceitar tudo que vem, e aí entra o teu humano no meio, para colocar o equilíbrio das coisas e o confronto. Né? Isso para nossa vida de um modo geral. Para o trabalho, é justamente trazer mais celeridade das coisas. Né? Eu faço uso do Copilot, por exemplo, e eu adoro, porque você pega um arquivo e fala, transforma numa apresentação, ele traz. E aí você vai corrigindo, vai adaptando. Porque não é um problema usar. A forma que você usa que deve ser diligente, né? Deve ser controlado, organizado, bonitinho. Então, acho que pro Mas que trabalho. estudem para poder utilizar também, né? Não Exato. usem de qualquer jeito, né? Não use de qualquer jeito. Legal. Não sai pegando. Eu amo escrever. Então, quando eu posto, por exemplo, em LinkedIn, não é a inteligência artificial que está escrevendo meu texto, sou eu, porque eu adoro fazer isso. Eu uso para estudar nesse processo que eu comentei. Ou até mesmo para uma revisão, né? Exatamente, deixar, né? Ficou muito grande, deixa mais enxuto, mas eu não vou perder a minha marca no meio desse processo. Eu acho que é isso que as pessoas têm medo, de perder para a inteligência artificial ao invés de fazer esse equilíbrio do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha também. Então a gente tá junto aqui, se é minha amiga, vambora, né? Entendi. Acho que é esse equilíbrio. Boa. Tu viu o pessoal que tá assistindo, né? Já viu que já apareceu podcast novos aqui, viu que tem muita gravação, mas não tem problema não. Se quiser, pode deixar essa televisão aqui desligada e a gente vai nisso aqui. Mais importante são as convidadas que a gente tá falando. Não, boa, bom ponto, né? E aí? Bom, eu faço uso já da IA, né, desde que lançou, como curiosa, assim, então o GPT é o meu assistente pessoal, oficialmente, já desde o lançamento. Uso também para algumas coisas no trabalho, né, a gente tem uma inteligência artificial interna lá, desenvolvida. Eu acho que a maior preocupação, pensando aí principalmente na área que eu tô, né, serviços financeiros, são questões de LGPD. Eu acho que a gente não tem ainda as regulamentações, né, tem muita coisa para estruturar, para desbravar, então esse é o ponto que mais, assim, acho que é de cuidado, assim, que eu busco ter. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem toda esse despontamento da IA, né, eu acho que a gente está no momento também de muito adoecimento, né, muito cansaço, questões de saúde mental, principalmente quando a gente olha corporativo. Claro que eu tô falando mais aqui da minha bolha, mas de repente vocês têm exemplos também. E o que eu espero, assim, de futuro é que a gente consiga aliar a inteligência artificial para reduzir a nossa jornada, né? Nós temos ainda jornadas muito longas de trabalho, a IA chegou, nós estamos automatizando coisas, revisando coisas automaticamente, e a gente continua saindo do escritório ou terminando o home office no mesmo horário que a gente terminava antes. Então, não senti ainda esse benefício, Perfeito. não senti esse benefício ainda, mas eu tenho uma esperança que a gente consiga combinar essas duas ondas para uma coisa ajudar a outra, sabe? E essa é uma tendência muito forte, né, dos agentes de IA, né? Então já dizem que a gente vai fazer gestão de times mistos, né? Com pessoas e com agentes de IA, e nesse sentido, no trabalho colaborativo. Né? Então é um mundo, obviamente, eu quis provocar, porque é um tema que está aí, né? Mas é um tema super foi boa importante, porque está aí, né? Temos que saber fazer o bom uso, obviamente, com todas as questões éticas, né? Sim. Mas não temer, né? Tá ali, o mundo é esse, como é que a gente navega da melhor maneira. Tá, mas ela trouxe um ponto importante, cara, que assim, nossa, lembro mais dores minhas antigas, porque
as pessoas, elas não se transformam, elas estão tão acostumadas nos seus processos que fala assim, ok, veio a nova revolução industrial tecnológica, que veio o tempo todo, e legal, eu otimizei, a IA me trouxe uma otimização, uma aceleração. Poucas empresas, pelo menos no Brasil, estão usando ela para transformação, estão usando mais para otimização de esforço, e tá valendo. Mas se eu estou otimizando, se eu estou tendo esforço, por que eu não posso me transformar e mudar? Por que que assim, não, já que a IA me traz eficiência, então deixa agora eu continuar trabalhando mais. Não, mas calma aí, será que eu não poderia trabalhar diferente? Porque quando você me falou isso, veio assim, um desenho na minha cabeça. Na minha visão, então na minha visão, se eu tenho um span de pessoas, um líder barra equipes operacionais, então pensando em call center, supervisor. A gente sabe que paga mal, blá, 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 margem pequena, então você tem lá um span de 1 para 25, 1 para 30, grande. Na minha visão se eu tenho um span de 1 para 10, 1 para 15, o resultado vai ser melhor, porque se você reduz um tempo de tratamento, você já pagou a conta de um supervisor. Outro dia eu fiz a conta com isso. E eu lembro que uma operação, eu falei, cara, vamos fazer um piloto. E aí, erro meu, erro de todo mundo, o dia a dia operacional. A pessoa, não, vamos fazer um piloto. As pessoas pegaram e colocaram lá um spam menor. E o que erro zero meu? Eu falei para fazer e não me meti e deixei fazer. Então poderia ter, vamos construir junto. E o resultado vinha, melhorava um pouquinho. Eu falei, cara, eu cheguei. Cara, o que aconteceu? Por que não tá reduzindo nada? O que você fez? E perguntando pro líder, o supervisor, o que você fez? Nada. Não, agora é melhor para mim porque eu continuo vendo meus relatórios, eu continuo vendo. Ou seja, você reduziu, mas a pessoa não mudou nada a forma de trabalhar. Porque se eu falo o seguinte, antes eu tinha que dar feedback para mim, me sobrou tempo, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu falei, eu vou acessar agora minha base de conhecimento, eu vou preparar resumo, eu vou estar ali o tempo todo trazendo resumo, eu vou estar trazendo quiz, eu vou pegar esse tempo para mudar a minha forma de gerenciar aquela galera para que eles fiquem mais preparados a tratar. Só que o que aconteceu é o seguinte, já que agora sobrou mais tempo, eu não vou mudar minha forma, vou estar mais tranquilo, vou ver. Então, se eu continuar fazendo as coisas da mesma forma, a única coisa é fazer o seguinte, já que eu otimizou o tempo, me sobrou um tempo, vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, acho que a tua fala traz assim, o quanto a gente está provocando transformação. Eu tive alguns bate-papo, painéis, que existe aquela discussão de áreas, melhoria contínua, evolução, e eu quero que você ter uma decisão. Você quer fazer melhoria contínua ou você quer fazer transformação? São duas coisas diferentes. Ok, melhoria contínua funciona. Você vai torcer a toalha, vai para ali. Mas como conceito, não como palavra. Palavra é como conceito. Cara, se para fazer transformação, eu tenho que estar o tempo todo. O pessoal do financeiro sabe fazer muito isso. Base zero. Zero. E com esse novo cenário, o que eu posso fazer novamente? Zero novamente. E eu vejo muito poucas pessoas. Muito pouco é ótimo, né? Poucas pessoas discutindo transformação. Como é que eu tô... Cara, isso aqui vai fazer eu mudar meu negócio? Não, a grande maioria foi o seguinte, melhoria contínua, isso aqui vai me trazer eficiência, eu vou ter mais tempo. Tudo bem, eu gosto muito da palavra tudo bem. Trouxe mais tempo para você parar de trabalhar e trabalhar com a tua família? Ok, para mim é uma transformação, me reduziu minha carga de horário. O problema é que eu não tô vendo isso na prática e foi ótimo você ter falado isso, né? Boa. E acho que para além, né, como que a IA, com tanta transformação do que a gente está vendo acontecer, a gente talvez não está se dando conta ainda de que a população brasileira está envelhecendo. E em 2030 a gente vai estar pau a pau, né, com os jovens, né? Então jovens e idosos, e tem ainda idosos e idosas. Então, como eles estão inclinados a utilizar isso também? Porque não adianta a gente automatizar tudo se ele não vai conseguir utilizar o convênio com um recurso que vai ter num aplicativo porque ele não sabe mexer. Que aí a gente não precisa nem para IA, né? Hoje já está acontecendo isso no... Ó, pessoal, só para vocês verem quem tá assistindo agora aí. O papo tá tão bom que a gente tá seguindo a gravação e olha quem apareceu no meio da gravação. Tinha uma reunião, eu falei, ó, não vou sair da reunião não, ó. O Joseph, para quem tá na câmera, quem assistiu o episódio anterior com o Joseph, de novo, a gente tinha uma super reunião aqui e eu falei, não, vamos continuar a gravação, vou deixar o Joseph aqui na reunião com ele seguindo e vamos continuar que a gravação tá top. Então só vocês saberem aqui o quanto tá bom isso aqui, hein. Valeu, irmão, segue aí na reunião aí, não vai entrar, valeu. E aí indo pro nosso fechamento, e não era para o cara ir embora não, gente, ele foi embora, era para ele continuar na reunião. Desculpa, gente. Vou mandar aqui o telefone pra ele. Tá vendo? A gente falou que a reunião tá tão boa que ele não vai parar. Eu falei, fica na reunião. Ele foi e desligou. Eu vou passando aqui, enquanto vocês vão respondendo, eu vou passar o contato
Joseph, pro Adriano. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto... E aí eles se falam. Indo para nossa linha final agora, que a gente queria saber o seguinte, que a gente sempre gosta de perguntar aqui. De novo, grandes executivos, grande experiência de vida, experiências voltaram, exemplo de como é importante estar estudando, exemplo de deixar legado. Mas vocês já falaram um pouquinho na pergunta inicial da Gabi, e eu queria reforçar um ponto que a gente precisa estar recarregando as baterias, a gente precisa estar vivendo, nós somos pessoas, acho que aquela coisa de separar a empresa, a pessoa já acabou há muito tempo, mas mesmo assim a gente tem que tirar tempo pra gente. Quem são vocês? Como é que vocês recarregam a bateria quando vocês estão zero momento corporativo? O que vocês gostam de fazer que é o momento que vocês desligam o telefone? Acho que a gente teve um executivo que falou uma situação que aconteceu ele, que a esposa falou, que bom que você está fazendo isso, você desliga o telefone. O que vocês gostam de fazer que recarrega quando vocês não estão com o telefone ligado? E um superpoder. O que é superpoder? Aquela coisa que você é boa, que se tiver algum amigo, alguma coisa, tem que fazer isso. Não, deixa eu perguntar pra Lau. E não, deixa eu perguntar pra Kel isso aqui. Então, aquela coisa que eu sou boa fera, a família me pede, amigos me pede, e que momento vocês desligam o telefone, vocês já recarregam a bateria? Bom, eu faço aquarelismo, né? Que é o desenho mesmo com aquarela. Ah, é? Vou pegando. Agora eu não tô tão atuante, mas eu comprei justamente para ter isso. Começo de ano é meio agitado, né? Então, eu voltei de férias recentemente também, então acho que foi o momento que eu desliguei geral de tudo, mas tem o processo de aquarelismo que eu faço. Eu sou a tia da decoração. Então, tem festa, preciso de um convite, tem que levar bolo na escola, essas coisas das crianças, né? Das minhas sobrinhas. Eu sou a tia da decoração, então eu vou fazer o convite, eu vou organizar tudo, então eu sou essa pessoa também. E de fazer trabalhos com a minha filha, né, do colégio. Então, de artes também, ela é muito inclinada para isso, então a gente dá uma viajada em casa e é isso. E arrumação, né, gente? Eu sou virginiana. E de tudo, agora, de trabalhinho de escola, o pessoal me ajuda aqui também, vai, ajuda. Trabalho de escola, que tem que desenhar, que tem que pintar ou criar alguma coisa, eles me ligam. E aí passa a ser o meu trabalho de escola junto com eles, né? Então, eu sou Caraca. essa referência aí. Eu gosto de cozinhar também, adoro inventar um prato. Meu marido fica brincando, né? Que eu faço o prato do prato, então eu vou criando umas coisas lá em casa também. Então você gosta de fazer aquelas coisas diferentes, de pratos Eu diferentes? gosto mais salgados, né? Não, então vou fazer a pergunta diferente. Você gosta e seu esposo e sua filha fala assim, você é boa? Eu falo assim, mãe, não inventa não, mãe. Não, É boa. sou boa. Eu amo churrasco, eu sou aquela que arregaça a manga. Você que Abro faz. o coque, vou pra churrasqueira, coloco carvão, Ó. me sujo inteira, faço a carne, Ah, tudo. Eu sou essa pessoa aí. aí. E eu tenho tatuagem maneiro. de cuscuz, eu tenho uma cuscuzeira tatuada. Opa, não, calma. Essa é uma boa. Aí, ó, já chegou naquela parte Não. da surpresa. Chegou, vamos dar as surpresas e pelo seguinte. Eu tava. Com quem estava falando? A Isa tá aqui nos bastidores com a gente. Foi ontem, não foi? Porque eu falei que eu não gosto de doce. E assim, o que acontece às vezes? Eu sou viciado em Coca-Cola, viciado. Aí é vício. Pessoal, tô falando aqui, eu só tô mandando contato pro pessoal da reunião, eles falaram é vida, né? Tocar é vida aqui. Eu sou viciado em Coca-Cola, mas eu não gosto de doce. E aí ontem a gente tava conversando, eu falei, às vezes que eu vou buscar meu filho na escola e passo em frente e compro lá um cuscuz e deixo na geladeira lá e faço com leite moça. A pessoa assim, cuscuz leite moça? O que você tá falando? De que você tá falando? Porque existe o cuscuz carioca, o cuscuz paulista e o cuscuz nordestino. Isso. E aí, esse seu cuscuz é qual deles? Qual deles? O meu é nordestino. Ah, Né? Então eu faço lá a massa, minha filha come de manhã antes de ir pro colégio, é o café da manhã dela também que adora, mas ele mexe eu tô fazendo pra tomar um café. E aí eu tatuei, porque é uma coisa que marca assim, né? Minha mãe é baiana e uma das coisas que eu sempre chegava na casa dela, eu chego até hoje, né? Mas hoje eu não preciso mais pedir porque ela já faz. Então eu falo, mãe, faz café? Sou viciada no café. E aí eu tatuei a xícara de café desse lado e a cuscuzeira do e outro. você é viciado em café? Sou viciada em café. Não, mas café. Tu tomou café que nem vi, a gente tomou Não, café aqui. eu não tomei porque eu tinha acabado de sair de casa, eu tinha tomado. Porque aqui é aquela que a máquina moe na hora ali, aquele café moe na Legal. hora E eu ali. tava sem açúcar. Então, por Não, exemplo, mas aí quem gosta de café, se falar que bota açúcar, então, eu não gosto de café. De vez em quando eu tomo, não é porque eu não gosto. Porque quem gosta de café fala que bota açúcar. Mas eu sou viciada num café, adoro todos os sabores e tipos de cafés que tem.
E refrigerante, por exemplo, eu não bebo tem 11 anos. Já. Então, Cara, mas gostei do negócio da tatuagem do cuscuz e do do café. café. Tá vendo aí a super cozinheira do cuscuz e do café? Gostei. E aí, agora? Jogou o sarrafo pra cima aí do seu superpoder e do seu. Boa regra, né? Eu acho que de hobbies eu falei alguns já, Sim. né? Yoga, trilha, mas de superpoder. Qual que você mais gosta? Vamos lá, aquele que assim, Gosto. talvez. Vamos nesse conceito, mas pode ser aquele momento que você fala assim, cara, não. Eu preciso de um agora que eu preciso respirar. Aí você vai normalmente aquele que você mais gosta. É yoga. Eu Yoga. não consigo ficar sem. Se eu não tô legal, Respira. eu faço em casa, eu faço ali 10 minutos, 15 minutos, entendeu? Acordou cedo, precisa vir pra São Paulo, mas dá tempo de fazer 10 minutinhos, aí ele me equilibro, já dá aquela energizada e eu venho, sabe? Então, Não, e isso é muito legal, né? Porque assim, eu não consigo. Eu não. Eu sozinho, conseguiria. assim, qual a minha terapia? Terapia não, gente. O que que eu. Reflexão, porque já tomei feedback. Não fala terapia, não. Que terapia com terapeuta, não sei o que é. Que assim, eu preciso estar com pessoas. Cara, eu tava no carnaval que eu não viajei. Sabe o que é assim? Eu tava agoniado. Não, vamos, caçando. Cara, vamos pra algum lugar, vamos lá pra praia, vamos. Eu preciso estar junto de gente, vendo gente. Eu tenho que estar ouvindo, eu tenho que ouvir história, eu tenho que ver pessoas, eu tenho que rir. E de vez em quando eu venho aqui no metrô, sabe aquela coisa, eu vou andando e fico percebendo que as pessoas, um correndo, outro andando devagar, outro não sei o quê. Se eu ficar comigo mesmo, refletir comigo mesmo, eu falo, pô, tá louco. Aí eu vou ficar mais puto. Aí eu vou ficar mais puto ainda, né? Mas, cara, que legal. Eu aprecio bastante, assim, momentos de solitude. Lógico, tô sempre com amigos, com pessoas. Eu sou mais extrovertida do que introvertida. Boa. Mas esses momentos, assim, são os momentos que me equilibram e faço por hobby mesmo. Acho que ali tem uma conexão muito íntima, né? Com o seu corpo, o seu espírito, as superações também, né? Quando você consegue fazer uma postura nova ou fazer um arco um pouquinho mais curvado. Então, é um desafio também. As pessoas acham que yoga não é desafio, é só você aquietar a mente. sim. E é um desafio muito além, assim, eu treino funcional também, mais por questão de saúde, né? Mas é na yoga que eu me desafio, assim, nas posturas, sabe? Então, E o superpoder? Vamos fazer um bonequinho agora da live. superpoder, Ah. olha, eu tava aqui pensando enquanto a Kelly falava, mas eu tenho um bem específico, que é de fazer playlists personalizadas. Então, Ó. vamos supor, a gente bateu um papo, fiquei sua amigaça, e aí você tá ali me contando da sua vida, das músicas que você gosta, e aí eu consigo transformar aquilo numa playlist, sabe? Então, às vezes eu faço. Então já temos um desafio. De... Playlist desse episódio. Esse episódio, depois você vai ter que fazer uma playlist pra gente. Desse episódio aqui. Eu aceito. Desafio da playlist desse episódio. Que boa. Por isso que a gente vai terminar com a música. Vê que a gente combinou. Porque... Talvez, depois a gente vai ter uma playlist com a Gabi cantando uma dessas músicas aí futuramente. Não, eu já dei meu show no meu episódio. Não, né? Hoje é só gostei dessa. Então, assim, meninas, para poder agora encerrar, primeiro, eu queria super agradecer, Gabi, de novo, você ter topado vindo aqui. Obrigado. Obrigado, Kel. Obrigado, Laura, por vocês terem topado. Para fechar, eu queria o seguinte. Importante, né? Rodada de arrobas, quem quiser continuar acompanhando, vendo vocês, o que vocês postam, tá do lado de lá. Que vocês dessem uma frase, uma mensagem final que servisse de presente aí para quem está assistindo, porque acho, mais uma vez, o objetivo aqui de ouvir as histórias de vocês é para que as pessoas reflitam que são pessoas completamente diferentes, que tiveram sucesso na sua jornada, que eu acho que isso é legal, porque eu não sou obrigado a seguir o caminho dos outros, cada um pode seguir o seu caminho e ter uma jornada. Então acho que isso é legal, e quem assistiu lá o episódio da Gabi também, vocês vão ver isso, então acho que isso é importante. E o nosso papel aqui é fazer com que a galera reflita. Se refletiu, já é uma ação. E se você tiver uma ação em cima disso, melhor ainda. Então, mais uma vez, super, super obrigado por vocês terem topado. Rodada de arrobas e uma mensagem final de presente para quem está assistindo. Mas obrigado, foi um momento incrível ter vocês aqui. Boa. Bom, gente, eu tô muito mais no LinkedIn, então é Kelly Cruz mesmo, K-E-L-I. Kelly Cruz com I, com L. Exato. Não tem 3 L's em Y, então é Kelly Cruz lá no LinkedIn. Acho que frase, eu não sei se frase, mas assim, que a cada dia, né, que a gente viva, a gente consiga resgatar um pouco de nós mesmos a cada momento quando a gente interage com os outros. Porque a gente é feito de essência, né? Então, que a nossa essência possa encontrar com outra pessoa. Então, tem até uma tatuagem que o significado dela é o melhor de mim encontra o melhor de você. Então, que isso seja Legal. todos os dias. Legal. Ai, pô,
Melhor de mim enquanto melhor de você. Se você não for melhor pra você mesmo, tu não vai conseguir se conectar com ninguém. Linda. Perfeito, obrigado. Foi top. Obrigado por ter vindo. Só tinha que ter vindo de rosa, né? Mas tá bom, o batom tá valendo. Boa, boa. Bom, no LinkedIn eu tô como Lauren Ruiz, Ruiz com Z no final. E uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de sabedoria popular mesmo, é que mar calmo nunca fez bom marinheiro, então acho que é o convite aí pra gente olhar pras adversidades, para os momentos que a gente acha que a gente tá numa crise, mas virar um pouquinho ali a nossa perspectiva e olhar para aquilo como um aprendizado é uma coisa que eu acho que se aplica para tudo, para vida Excelente. profissional, vida pessoal, assim. Excelente. E você não consegue evoluir se você estiver na calmaria. Você não evolui. Isso. Você não cresce. Boa. Uhum. As adversidades geram oportunidade. Excelente. Uhum. E aí, minha cantora favorita? Queria agradecer muito também, muito bom estar aqui com vocês, aprendendo. E eu queria deixar uma frase também que eu ouvi semana passada: o futuro é passado no presente. Eu acho que esse é o ponto para a gente estar aqui sempre lembrando. Essa aí é pra tomar uma e ficar meia hora em cima dessa reflexão aí, né? Eu falei beber uma, gente, calma. Não, senão eu ia falar fumar uma, não. Não estou fazendo apologia a droga, cigarro, nada disso. Nem cerveja, tomar uma, mas. Boa. Repete essa aí. O futuro é passado no presente. Boa. Também não se fique preso ao passado, nem fique refletindo muito o futuro, senão você não usa, não aproveita o presente, né? Também, né? Excelente. Bem, então, eu nem costumo deixar a mensagem final, mas é só para reforçar o que não só os três fizeram, mas acho que a Kelly falou muito. Eu já falei algumas vezes aqui. Dê o seu melhor. O seu. Não é melhor do que os outros. As pessoas estão tão envolvidas com muitas coisas, preocupadas em ser melhor do que A, ser melhor do que o B. A rede social potencializa isso. É assim, cara, dê o seu melhor. Se no final do dia você for assim, dê o meu melhor. A Ana teve aqui também, um beijo, Ana, da NEL, falou assim, gente, não existe meio-dia. Então não existe meio você. Cara, se você tá ali, dê o teu 100%, faça o teu 100%. Se você no final do dia você deu o teu 100%, independente se você não conseguiu aquele resultado, aquilo que você precisava, você vai terminar no dia e você fala assim, cara, eu fiz o meu melhor. E acho que isso traz também pra gente uma paz, uma tranquilidade. Foi o seguinte, se aconteceu ou não aconteceu, eu dei o meu melhor. Então acho que isso é importante. Então super, super obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Tchau, gente. Tchau, tchau.